Os primeiros conceitos que vamos aprender serão o de posição e o de interesse. Uma posição é o que eu quero. É uma decisão pré-concebida, tomada na tentativa de resolver um problema. O interesse é o motivo que me leva a adotar determinada posição. Por exemplo, vamos supor que estamos negociando um contrato de aluguel para uma empresa, e o proprietário solicita um depósito antecipado como garantia financeira. Essa será sua posição. Para conhecer o interesse que está por trás da posição, devemos fazer uma das perguntas mais importantes para um negociador: para quê? Como resposta, geralmente vamos descobrir o interesse que está por trás da posição, neste caso, o desejo de sentir segurança e diminuir os riscos do contrato de aluguel. O proprietário poderia ter pedido outras coisas, como a inclusão de um fiador, a criação de um seguro-fiança ou uma caução hipotecária. Qualquer uma dessas soluções poderia resolver o problema, mas o proprietário veio à mesa de negociação com uma solução preconcebida. Se ele for muito teimoso e exigir o depósito antecipado, desconsiderando qualquer outra opção, ele está focando em sua posição e esquecendo seu interesse. Os maiores impasses em negociações ocorrem justamente aqui, quando as pessoas focam apenas nas posições e esquecem seus interesses. Os interesses podem ser percebidos de 3 formas distintas. Podem ser diferentes e divergentes, quando os interesses dos negociadores são totalmente opostos, com grande potencial de levá-los a um impasse. Essa situação ocorre normalmente em questões relacionadas a preço, domínio de propriedade, quem fica com a mesa do canto da sala ou quem senta na janela do carro. Se não forem encontrados outros interesses complementares que possam ser utilizados como moeda de troca, haverá grande probabilidade de se chegar a um impasse. Os interesses podem também ser diferentes, mas complementares, quando um lado se preocupa com o custo do produto, por exemplo, e a outra parte com a qualidade. Esses interesses não são excludentes, ou seja, um não anula o outro, e pode ser encontrada uma solução que atenda a ambos, simultaneamente. E podem ainda ser convergentes, quando todos os envolvidos possuem interesses alinhados. Vejamos um exemplo. Suponhamos que 2 comerciantes chegam juntos a uma feira para comprar um lote de melancias. Há apenas um lote de 100 melancias. Não há como dividi-lo e ambos comerciantes o desejam. À primeira vista, parece que haverá um problema, pois os interesses são divergentes. Depois de uma franca conversa, os comerciantes percebem que um quer a casca para fazer ração e outro quer a polpa para fazer suco. Observem que neste caso, os interesses são complementares, pois os comerciantes podem comprar o lote, dividir os custos, e cada um ficar com a parte da melancia que lhe interessa. Conversando mais um pouco, os comerciantes descobrem que podem economizar custos, pois ambos oferecem produtos derivados de melancia. Se unirem seus recursos, podem economizar em transporte, armazenagem e maquinário. Seus objetivos são convergentes. Podemos observar, portanto, que a forma de classificar os interesses depende da percepção, influenciada grandemente por filtros mentais a que todos estamos sujeitos, além da qualidade da comunicação. Vamos agora imaginar um profissional com seu conhecimento e habilidades. Esse profissional poderia ter como propósito, por exemplo, o de submeter um projeto à aprovação de um investidor. Sempre que temos um propósito, normalmente também temos determinados interesses, que vamos dividi-los entre institucionais e pessoais. No exemplo que iniciamos, meu propósito principal seria o de aprovar o projeto. Os interesses institucionais seriam os relacionados com a empresa que represento, como, por exemplo, que seja liberado um valor mínimo para o projeto, que não seja alterado o cronograma, ou que eu possa indicar a pessoa responsável por gerenciá-lo. Mas além desses, existem também os interesses pessoais. Eu quero, por exemplo, fazer um bom negócio para ser bem visto em minha empresa. Posso estar almejando uma promoção. Ou talvez queira simplesmente me destacar perante meus pares. Ou seja, existirá uma série de interesses que vai condicionar o atingimento do propósito. Se durante meu esforço para aprovar o projeto, encontramos outros atores sociais que nos façam pensar que nosso propósito ou interesses correm o risco de não serem atingidos, nós teremos um problema. Existem basicamente 6 ferramentas para superar esses tipos de problema. Posso simplesmente pedir para que alguma coisa seja feita.
Posso esclarecer, tirando uma dúvida que estava dificultando o entendimento. Posso persuadir, elaborando argumentos para convencer a outra parte. Posso negociar, propondo uma troca. Posso impor, se tiver poder de influência suficiente. Ou ainda tenho a opção de envolver uma terceira pessoa, seja de forma tendenciosa, utilizando o poder de influência dela para me favorecer, ou de forma neutra, ajudando as partes envolvidas a encontrar uma solução para o problema. Quanto melhor for o relacionamento com a outra parte, mais facilmente vou conseguir resolver o problema com as ferramentas de pedir ou esclarecer. Por outro lado, para usar as ferramentas de negociação ou imposição, preciso ter algum tipo de poder de influência. Se usar muito meu poder para impor, corro o risco de prejudicar os relacionamentos. Por outro lado, se o relacionamento for muito bom, eu não preciso impor, basta pedir. Em 1978, Ellen Langer fez um experimento em uma universidade dos Estados Unidos. Na universidade havia um quiosque com uma copiadora. A fila para tirar cópias era sempre muito grande, então os pesquisadores contrataram alguns alunos para tentar furar fila, usando duas destas ferramentas. Na primeira parte da experiência, eles simplesmente pediram para ficar na frente da fila. Posso ficar na frente na fila? De cada 10 pessoas, 2 conseguiam furar a fila. Na segunda parte da pesquisa, as pessoas tentaram persuadir, pedindo para entrar na frente da fila, mas desta vez dando uma justificativa qualquer. Posso entrar na sua frente na fila, porque eu tenho prova daqui a pouco. Posso entrar na sua frente na fila porque eu tenho que entregar um trabalho para o professor? De cada 10 pessoas, uns 4 ou 5 conseguiam furar a fila. Se o experimento tivesse uma terceira fase em que as pessoas pedissem para entrar na frente na fila, dessem um argumento e propusessem uma transação, típica de uma negociação do tipo: tenho um trabalho importante para entregar e está em cima da hora, posso ficar no seu lugar na fila e tirar as minhas e as suas cópias? Minha hipótese é que, neste caso, um número maior de pessoas conseguiria furar a fila. Observe que pedir não custa nada. Para esclarecer, temos que pensar um pouco mais. Para persuadir, temos que elaborar argumentos conhecendo as necessidades da outra parte. Para negociar, devemos ter algo que seja do interesse da outra parte para propor uma troca. Finalmente, para impor, temos que possuir mais poder de influência que a outra parte, ou utilizar o poder de terceiros. O desgaste, portanto, é maior à medida que usamos as ferramentas da esquerda para a direita. Essas ferramentas podem ser utilizadas em qualquer contexto. Servem para compra e venda de bens e serviços, para a resolução de problemas, e para os mais diversos tipos de negociação, desde as diplomáticas até as de reféns. Temos apenas que adaptá-las ao contexto. O problema se complica quando, ao tentar resolvê-lo, inserimos tensão no ambiente, seja por uma das partes ter ficado irritada ou desconfiada por algo que foi dito, ou pela forma como foi tratada. Teremos então um conflito, que será estudado em um módulo à parte. Foquemos no conceito de negociação, compreendido como um processo de comunicação interativo estabelecido quando duas ou mais partes buscam um acordo, para atender a seus interesses. Existem diversos outros conceitos relacionados à negociação, como de transação, entendida como qualquer permuta ou troca, seja de dinheiro, favores ou de bens e serviços. É interessante diferenciarmos a transação de outros conceitos. O escambo é a troca de um bem ou serviço por outro bem ou serviço. A barganha é uma troca ardilosa, fraudulenta ou não, de bens ou serviços por bens, serviços ou dinheiro. E a chantagem, que é uma extorsão em troca de dinheiro ou vantagens. O conceito de negociação que utilizamos pode incluir o escambo e a barganha, mas não abrange a chantagem. Outro conceito importante é o de questões, definidas como posições ou interesses, aparentemente divergentes, entre duas ou mais partes, possíveis de serem resolvidas por meio de negociação. Perceba que os interesses são aparentemente divergentes, ou seja, dependem da percepção e de como se desenvolve a comunicação entre as partes, como já explicamos anteriormente. A partir desse conceito, propomos 3 tipos de negociação. O primeiro tipo é a negociação distributiva, em que existe apenas uma questão a ser negociada,
baseada normalmente na posição adotada por cada parte. Um bom exemplo é quando vamos a uma loja qualquer para pechinchar o valor de determinado objeto. Vamos estar focados apenas no valor do objeto, em uma única questão, caracterizando uma negociação distributiva. Em uma negociação integrativa, por sua vez, existem diversas questões a serem negociadas simultaneamente, como a qualidade, o valor monetário, as garantias, ou os prazos de entrega. Um bom exemplo é uma negociação contratual, onde cada cláusula pode corresponder a uma diferente questão a ser negociada. A literatura relaciona uma negociação integrativa tanto ao processo como ao resultado de uma negociação. No clube de negociadores consideramos o processo. Ou seja, dizemos que uma negociação é integrativa quando existirem diversas questões a serem negociadas simultaneamente, como a qualidade, o valor monetário, as garantias, ou os prazos de entrega. Entendemos que em uma negociação em que ocorrem trocas, como nas negociações integrativas, consideramos que as partes envolvidas podem até adotar comportamentos adequados para integrar seus interesses, mas isso não garante que elas alcançarão um resultado integrativo, que é aquele que não deixa valor sobre a mesa de negociação. Demonstramos isso por meio de um exercício simulado, no módulo de negociação integrativa. E nas situações em que não temos necessariamente que trocar nada, mas dependemos de uma solução brilhante, dizemos que estamos diante de uma negociação criativa, em que a partir de diversos interesses chegamos a uma solução inovadora e original, que não havia sido percebida inicialmente, e que é capaz de atender todas as partes envolvidas em uma negociação. Um exemplo é o planejamento estratégico de uma empresa, em que os diretores devem encontrar uma solução que atenda a todos os interesses da empresa. Resumindo, na negociação distributiva temos bens ou serviços que são trocados por valor monetário. Na negociação integrativa temos várias questões e para que se possa chegar a um bom resultado, temos que ceder algumas questões que sejam pouco relevantes para nós, mas importantes para a outra parte, de forma a conseguir que a outra parte nos ceda o que nos seja realmente importante em um processo de troca. E na negociação criativa, a partir de uma série de interesses, teremos que chegar a uma solução inovadora, que atenda a todos esses interesses envolvidos. Ainda para não confundirmos os conceitos envolvidos na negociação integrativa, definiremos o ambiente de negociação, como podendo ser colaborativo ou competitivo. No ambiente colaborativo, as partes são mais abertas com as informações, buscam atender aos interesses de todos os envolvidos, pautam-se na boa-fé e procuram desenvolver um ambiente de confiança entre si. Já no ambiente competitivo, as pessoas normalmente escondem informações, usam blefes, jogam duro, procuram desacreditar os argumentos da outra parte e utilizam diversos recursos para tentar levar vantagem na negociação. Aqui podemos ver juntos todos esses conceitos. À esquerda temos uma negociação distributiva, que por definição é sempre ganha-perde. Nesse tipo de negociação não existe o conceito de ganha-ganha. O ambiente vai ser sempre competitivo. No outro extremo temos uma negociação criativa. Para que apresente bons resultados é necessário um ambiente colaborativo, pois deve haver confiança entre as partes para que elas possam propor soluções criativas. Nesse meio temos a negociação integrativa, que pode ser desenvolvida em um ambiente competitivo, onde encontramos os resultados perde-perde ou ganha-perde, ou em um ambiente colaborativo, onde temos o famoso resultado ganha-ganha. Observe que o fato de utilizar técnicas de negociação integrativa não garante que o resultado seja ganha-ganha. Isso vai depender do conhecimento, das habilidades e principalmente da atitude dos negociadores durante a negociação. Na próxima lição, veremos as habilidades necessárias para resolver problemas e nos tornarmos negociadores competentes. Vamos agora fazer um exercício para fixar o que aprendemos até o momento. Volte à página da lição e siga as instruções. Nos veremos em breve.